Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Acadêmico. E hoje nós iremos falar sobre cenografia e arquitetura. Eu me chamo Cibele Moura, estudante do curso de jornalismo, e hoje nós teremos uma convidada mais que especial, a aluna de arquitetura e urbanismo, Bruna Vico. Ela que está no último período do curso desenvolvendo uma pesquisa com esse tema. Seja muito bem-vinda, Bruna, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Cibele, é um prazer. Que bom. Então, Bruna, eu gostaria de começar perguntando para você o que despertou esse interesse pela cenografia dentro da arquitetura e como você vê a relação entre essas duas áreas. Então, a arquitetura sempre foi minha paixão desde pequena e eu vou puxar um pouco para o cinema. O cinema também sempre foi minha paixão e o teatro. E eu tentei achar um meio de encaixar essas duas paixões. E foi aí que eu encontrei a cenografia, porque ela encaixa tanto a paixão por arquitetura quanto a paixão pelo cinema. Que bom. Então, Bruna, atualmente você está desenvolvendo uma pesquisa TCC sobre cenografia e arquitetura. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua pesquisa. Então, estou desenvolvendo uma pesquisa sobre esse tema com a professora Ingrid. A gente fala um pouquinho sobre a arquitetura cenográfica, como ela se inicia, fala um pouquinho como ela se iniciou na Grécia e como ela vem hoje em dia até chegar na cenografia contemporânea. Depois a gente fala um pouco sobre as possíveis cenografias existentes hoje em dia, que a gente tem cenografia de palco, que é a cenografia teatral, a cenografia de imersiva, que é a cenografia de parques de diversão, como a Disney. A gente fala um pouquinho também sobre as cenografias digitais, que pouca gente sabe que existe, mas existe a cenografia de animação, cenografia de jogos virtuais, que tudo precisa de um arquiteto cenógrafo, né, de cenógrafos. E por último, a gente fala sobre a arquitetura cinematográfica, que é a arquitetura que eu dou mais ênfase, que é a arquitetura nos filmes, nas séries, nos YouTubes, no Instagram, de propaganda. E no final do meu TCC eu dou enfoque na cenografia de 3 filmes específicos, que eu vou fazer uma análise de caso, que são os filmes O Grande Hotel Budapeste, Que Horas Ela Volta, o filme brasileiro, né? E também vou falar sobre o Parasita e como que a cenografia e a arquitetura envolvem esses temas para trazer o espectador para dentro dos filmes. Só filmão, né, gente? Muito bem, Bruna. Então, Bruna, eu gostaria de saber quais foram os principais desafios que você encontrou ao aplicar conceitos arquitetônicos na criação desses cenários. Então, eu acho que não são desafios, porque quando a gente fala de cenografia e fala de arquitetura, a gente tem os mesmos elementos. Sim. A gente tem a presença de linhas, de formas, de cor, né? A gente tem a presença de móveis, de espaço. Então, eu acredito que é só uma junção, que não existe a cenografia sem o arquiteto, né? A cenografia e o arquiteto são coisas quase parecidas, assim, o arquiteto cenógrafo, né? Então, eu acho que é só mais uma junção e uma forma de representar a arquitetura, porque a arquitetura é tão vasta que é só um jeito de representá-la, a cinematografia e a cenografia. Que bacana. Bruna, você acredita que a cenografia ela influencia a forma como as pessoas percebem e interagem nos espaços? Com toda certeza. Trazendo para o área da cinematografia que eu estou trabalhando agora, quando um filme é bem trabalhado no cenário, você consegue trazer o espectador para dentro do seu filme, com formas, com cores. Você traz com sentimento, as pessoas sentem o que o personagem está sentindo ali no momento. Com certeza. Você poderia dar exemplos pra gente? Claro. Um exemplo que eu gosto muito de usar é do filme Coringa, né, de 2019. Sim. Ele traz o complexo da loucura do personagem principal, com cores mais escuras, mais fortes, que mostram a tormenta do personagem principal ali no filme. Ele também mostra muitas imagens espelhos, que ele se olha, então mostra a dismorfia do personagem com ele mesmo, várias versões do personagem. E também ele traz a escada, né? A gente traz as linhas da escada como a forma que ele representa a subida e a descida da loucura do personagem ao longo do filme. Então mostra essa subida quando ele vai ficando mais louco e quando ele vai descendo ele vai voltando à sanidade dele. Então é uma forma que a cenografia traz o espectador para demonstrar como é o universo do personagem, como ela consegue interagir com o espectador para trazer ele junto, para enlouquecer junto com o personagem principal na trama, que é no caso de Coringa. Conectando os personagens com os cenários. Exatamente. Que legal. Bruna, nessa área que engloba a cenografia e a arquitetura, qual a sua maior referência? Então, falando sobre a cenografia de imersão, um arquiteto que eu admiro muito do estado de Sergipe é o Ezio Deda. Ele foi o arquiteto que produziu, né, o Museu da Gente Sergipana. Sim. Então, quando a gente vai no Museu da Sergipana, a gente se sente imerso no museu. Então, eu acredito que a equipe dele é uma referência muito grande para mim, que o museu já ganhou diversos prêmios em relação à cenografia e a montagem, né,
dos cenários. E outra arquiteta que eu admiro muito, ela chama Daniele Medeiros, ela é uma arquiteta curitibana, que ela fez parte da cenografia do filme Thor, para Marvel. E hoje ela está em extrema ascensão no universo da Marvel e dentro de Hollywood. Que bom, suas referências são ótimas, hein, gente? Bruna, na sua visão, quais são os elementos essenciais que um bom projeto de cenografia deve ter para ser funcional e esteticamente interessante? Eu acredito que, como eu já tinha dito anteriormente, são as linhas, Sim. as formas, o espaço cênico, que é onde a gente consegue envolver o telespectador, as cores para demonstrar as sensações e as emoções dos personagens, também a atmosfera que a gente cria com todos esses elementos. Acredito que o som também, que traz a gente a emergir na cenografia, e, por último, a iluminação. Né? A iluminação que traz a luz e a sombra são elementos principais e indispensáveis para a construção de cenários interessantes. Maravilha, Bruna. Agora uma pequena pausa para falar sobre os nossos podcasts, que vocês podem encontrar no Spotify e no YouTube. Basta ir na barra de pesquisa e digitar por Interações Sonoras, e lá vocês irão encontrar o Papo Acadêmico e também o É Sobre. Bruna, em relação ao futuro agora, você pretende seguir mais a carreira de arquitetura tradicional ou você deseja explorar mais a cenografia? Por incrível que pareça, eu pretendo continuar na arquitetura tradicional. Eu sou muito apaixonada por arquitetura de interiores, porém, hoje eu estagio numa empresa que trabalha com jogadores de futebol e eu ajudo na criação de cenários para a fotografia desses jogadores. Então, eu meio que faço arquitetura tradicional juntamente com a arquitetura cenográfica voltada para atletas. Então, eu consigo trazer as duas para uma só e pretendo continuar com isso e com a arquitetura tradicional também. Nossa, que lindo, Bruna. O que te atrai nesse caminho? O que me atrai, eu acho que é a arte, é a forma de arte, porque a arquitetura é uma forma de arte e a cenografia também. Eu acredito. Não, eu tava olhando pra ele, pra ir mais pra trás. Que eu tava assim, não foi? Que maravilha, Bruna. O que te atrai nesse caminho? Eu acredito que são as diversas formas de demonstrar a arte, né? A arquitetura é uma arte, a cenografia é outra arte, e eu sou apaixonada nessa área. Então, eu acho que mais me influencia, o que mais me dá vontade de continuar estudando sobre é as formas de arte mesmo. Que lindo, muito lindo como você fala sobre a sua profissão e sobre como você quer explorar ela lá no futuro. Bruna, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm interesse em fazer arquitetura e urbanismo. Então, acredito que a pessoa que tem a vontade de estudar arquitetura e urbanismo tem que ter muito amor pela arte, pela profissão, se sentir realmente conectado com pessoas, porque a arquitetura, querendo ou não, é uma troca entre pessoas, é você entender a necessidade do outro, entender a necessidade do seu cliente. Então, você tem que ter muito amor por aquilo que você faz. E entender que a arquitetura não é só aquela arquitetura que somos acostumados a ver, que é a arquitetura que a gente vê da forma tradicional, com interiores e arquitetônicos. Mas também existe uma gama diversa de projetos que você pode seguir nesse mundo, como a cenografia é um exemplo dela, como a arquitetura hospitalar, que tem uma gama gigantesca de caminhos para você seguir. E então, é só, para quem tem vontade de fazer arquitetura, é só ter amor por aquilo mesmo e ter fé, porque a profissão é linda e ainda tem um mercado muito grande para todo mundo que quer trabalhar com ela. Que bom, Bruna. Eu fico feliz pela sua participação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Agradeço. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Uma produção da Agência Unite de Comunicação no Complexo de Comunicação Social, CCS. Apresentação, Cibele Moura. Produção, Cibele Moura e Tiffany Araújo. Coordenação, Thalita Deda. Edição de áudio, Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo, Márcio Pimentel e Gilmar Silva. Diretor de cena e imagem, Edson Júnior. Cinegrafistas, Josevaldo Vieira, Luiz Andrade e Kesley Fonseca. Assistente, Ricardo Lima. Coordenação do CCS, Valéria Bonini. Conselho Editorial Podcast Papo Acadêmico, professores, Jaqueline Neves, Tadeu Aciari, Thalita Deda. Até o próximo episódio.